A paz do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago de Rondônia, Brasil. E esta é uma obra missionária sem fins lucrativos, levando as boas novas de paz, boas novas de salvação em Cristo Jesus, a povos, tribos e nações. Missões estão no coração de Deus. Missões se fazem indo, orando e contribuindo. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Toda a honra, toda a glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Hoje, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. E hoje eu vou falar de uma mulher especial, discípula amada. É Dorcas. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 36 e 37. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Uma discípula chamada Tabita. Tabita do aramaico e Dorcas no grego. Esse nome significa gazela. É um animal que anda nas alturas, nas montanhas. E quando vem os perigos, algum ataque, algum animal feroz que quer atacar o rebanho de ovelhas, então a corça que está no alto logo se assusta, se espanta e alerta todo o rebanho. Assim era Dorcas. O nome Dorcas significava ou significa gazela. E o texto bíblico se refere a Dorcas como discípula, significando que ela era uma mulher temente a Deus. E era conhecida pelas obras que fazia. Era conhecida pela caridade que fazia. Então aconteceu que Dorcas veio a falecer. E os discípulos a lavaram, os irmãos a lavaram e depositaram no quarto alto. Então ficaram sabendo que Pedro estava por perto. Ficaram sabendo que Pedro estava em Lida, que era cerca de 16 quilômetros de Jope. E mandaram 2 irmãos ir até Pedro para chamá-lo, para socorrê-los, pois Dorcas havia morrido. Pedro veio rapidamente. Jope era uma cidade portuária, era uma cidade importante na região. Foi exatamente de Jope que Jonas embarcou para fugir da ordem de Deus, quando o mandou para pregar em Nínive. Era uma cidade portuária. Pedro estava por ali nas redondezas. Pedro estava em Lida e logo os irmãos mandam chamá-lo. Pedro vem rapidamente para socorrê-los. Pedro vem rapidamente para socorrer os irmãos. Dorcas, uma discípula, uma mulher temente a Deus, uma mulher que fazia caridade, amparava os órfãos, amparava as viúvas. Dorcas costurava roupas, costurava mantos. Dorcas era uma costureira. É quando Pedro vem para socorrê-los. Então, quando Pedro vem, as viúvas vêm até Pedro mostrando tudo que Dorcas fazia, mostrando as roupas que Dorcas costurava. Mostraram a Pedro. Pedro viu. Pedro constatou que realmente Dorcas era uma mulher caridosa, uma discípula de boas obras. Pedro constatou. Pedro chegou em Jope, as viúvas chorando e falando de Dorcas. Dorcas era amada.
Dorcas era conhecida, não era conhecida pelas suas aquisições financeiras, não era conhecida pelo seu patrimônio financeiro. Dorcas era conhecida pelo bem que ela fazia, e quando veio a falecer, justamente aquelas pessoas as quais ela mais ajudou foram as pessoas que mais se comoveram, foram as pessoas que mais choraram. Reuniram-se os irmãos e disseram uns aos outros: não, vamos mandar chamar a Pedro, ele está bem perto daqui. A notícia já havia corrido. Pedro, o discípulo do Senhor, apóstolo, onde ele passava haviam curas, haviam milagres, e a notícia se espalhou que Pedro estava em Lida. Então os irmãos já sabiam que Pedro estavam por ali. Ninguém fala em fazer o sepultamento de Dorcas. Simplesmente a lavaram, a depositaram em quarto alto e disseram: agora vamos atrás do apóstolo, agora vamos buscar a Pedro, porque certamente ele há de ressuscitar a Dorcas. Aramanchaui decai, toda a honra, toda a glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Versículo 39 do capítulo 9 de Atos. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Era uma comoção só, todos choraram. Dorcas era uma mulher, e não era qualquer mulher, era discípula, e era uma discípula de boas obras. Tinha ajudado pessoas, e estas mesmas pessoas, as viúvas, os órfãos, as viúvas choraram e mostraram o que Dorcas havia feito. As vestimentas, tudo que ela havia costurado, ela costurava, e ela vestia as pessoas, ela dava os vestidos, as roupinhas para crianças, para órfãos, para as viúvas. Ela ajudava a todos. Dorcas, uma mulher de boas obras. Pedro vem, e quando Pedro chega, aleluia, versículo 40, mas Pedro, fazendo-a sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Pedro orou, Pedro fez todos saírem, e Pedro diz: menina, a ti te digo, levanta-te. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Tabita, levanta-te. E então Dorcas se levantou, olhou para Pedro, e todos foram testemunhas do milagre de Deus naquele lugar. Pedro apresentou ela viva, e foi notório por todo Jope o milagre de Deus na vida de Dorcas, que fora ressuscitada por Pedro, e continuou a fazer o que ela fazia, pregando a palavra, fazendo boas obras e ajudando órfãos e viúvas. Assim era Dorcas, uma discípula de boas obras. O texto bíblico se refere a Dorcas como discípula. Não era costume se referir a mulheres como discípula, mas Dorcas não era qualquer mulher, era uma mulher de boas obras, era uma mulher querida, amada, era uma mulher que quando veio a óbito, as pessoas choravam por ela, as pessoas oravam por ela. Dorcas, a discípula amada. E você, mulher, feliz Dia Internacional das Mulheres. Parabéns pelo seu dia, que Deus venha abençoar a tua vida e toda a tua família. Seja como Dorcas, reconhecida por obras e não por aparências. Não seja reconhecida
por patrimônio, ou por aparência, ou por vestimentas, ou por roupa de grife, ou sapato de grife, ou bolsa de grife. Não seja conhecida por isso, mas seja como Dorcas, uma mulher que tinha essência, e todos a respeitavam e queriam muito bem a Dorcas. Por isso, quando Dorcas veio a óbito, quando Dorcas faleceu, todos choraram por ela, porque era uma mulher querida. Dorcas, uma discípula de boas obras e que tinha essência de adorador, essência de discípula. Amém? Parabéns pelo seu dia. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus.